Olá, nós voltamos com a nossa LDB. Nós continuaremos falando sobre as regras comuns aplicáveis ao ensino fundamental e ensino médio. Agora a gente fala sobre os currículos do ensino fundamental e ensino médio. A nossa LDB diz o seguinte, que os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada por uma parte diversificada. Essa parte diversificada ela é exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Bom, a nossa LDB então diz que nós teremos um núcleo comum, uma base nacional comum, que também é chamada de parte geral. E essa base nacional comum, o objetivo dela é fazer com que todos os estudantes tenham minimamente o acesso a esses conhecimentos, para que eles possam exercer a sua cidadania. Mas também teremos uma outra parte que é chamada a parte diversificada. Nós vivemos num país que é marcado pela diversidade e essa diversidade tem que ser contemplada no currículo escolar. Ela tem que fazer parte das discussões na escola. Então, eu tenho uma base nacional comum, que são aqueles conteúdos que todos os estudantes do país de ensino fundamental e médio têm o direito a ter acesso. E eu tenho também uma parte diversificada que vai ser escolhida pela comunidade escolar, pela instituição de ensino, que essa parte diversificada, ela contemplará as necessidades das características da sua comunidade escolar. Então, vamos lá verificar o que é que compõe a base nacional comum e a parte diversificada. O que diz a nossa LDB? Que a base nacional comum, ela será composta por língua portuguesa, será composta também pela matemática, o conhecimento do mundo físico e natural. Então, a nossa LDB não utiliza a expressão ciências naturais, biologia, ela utiliza conhecimento do mundo físico e natural. Nós teremos também o conhecimento da realidade social e política, especialmente a do Brasil, e aqui nós temos a geopolítica, nós temos a história. Nós temos também a arte e a educação física. Essas são disciplinas que devem compor a base nacional comum, que também é chamada de parte geral do nosso currículo. E os currículos de ensino fundamental e médio, eles serão compostos pela base nacional comum e também pela parte diversificada. E aí a nossa LDB já diz que na parte diversificada do currículo, obrigatoriamente, a partir da quinta série, haverá o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna. E aí alguém pode perguntar, professor, mas por que a língua estrangeira moderna, ela, já que é obrigatória a ser oferecida, por que ela está na parte diversificada do currículo? Bom, ela está na parte diversificada porque a LDB não diz que língua estrangeira moderna é essa. Ela não diz se é inglês, se é espanhol, francês, alemão, italiano. Ela diz que tem de ser uma língua estrangeira moderna. E essa disciplina está na parte diversificada porque ficará a cargo do sistema de ensino, das comunidades escolherem essa língua estrangeira moderna. Num determinado município pode ser o inglês, no outro pode ser o francês, no outro o espanhol, a depender das características. Então, por exemplo, os estados que fazem fronteira com os países que falam espanhol, possivelmente o espanhol ali seja mais interessante para aquela comunidade. No sul do país, em que nós temos várias comunidades de origem europeia, comunidades alemãs, italianas, de repente, em um determinado município, o alemão seja mais interessante, mais necessário que o inglês, por exemplo. Então, a LDB não diz qual é a língua estrangeira moderna, ela deixa isso para a comunidade escolar escolher. Por isso que essa disciplina está na parte diversificada do currículo. Olhe bem, a nossa LDB também diz que na parte diversificada do currículo será incluído obrigatoriamente a partir da quinta série. Isso aqui está dessa maneira porque está de acordo com o ensino fundamental de 8 anos. Para o ensino fundamental de 8 anos, a antiga quinta série corresponde ao 6º ano. Vamos então continuar falando sobre o currículo. Aí, sobre a educação física. A educação física é obrigatória? Não é? Ela é facultativa?
A nossa LDB diz o seguinte, que integrada à proposta pedagógica da escola, proposta pedagógica é a mesma coisa que projeto político pedagógico. A educação física é um componente curricular obrigatório, sendo a sua prática facultativa há alguns casos. Então vamos lá, primeira regra, a educação física ela é obrigatória. A prática é que será facultativa em alguns casos. Então vamos lá. A prática da educação física será facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. E aí eu chamo a atenção para essa carga aqui, essa jornada de trabalho, porque é muito comum as bancas examinadoras trazerem a seguinte questão. A prática da educação física é facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas. Está errado. Como normalmente as pessoas trabalham 8 horas, é isso que a banca examinadora traz, mas está errado. Porque aqui o aluno tem uma carga de trabalho, uma jornada de trabalho igual a 6 horas ou superior a 6 horas, a prática da educação física também será facultativa a este aluno. Vamos lá, nós temos então o primeiro caso em que a prática da educação física será facultativa. O segundo caso é o aluno maior de 30 anos, e aí nós vamos lembrar que quando completamos 30 anos, nós ficamos pessoas melhores, as mulheres ficam mais belas, né? Os homens ficam mais atraentes, então, maior de 30 anos de idade. É muito comum as bancas examinadoras também dizerem que a prática da educação física é facultativa ao aluno maior de 18 anos. Errado. Aqui é o aluno maior de 30 anos. Vamos para o outro caso em que a prática da educação física é facultativa. Aí eu tenho aí, ao aluno que estiver prestando o serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Imaginemos, o jovem aos 18 anos vai prestar o serviço militar inicial e ele resolve continuar os seus estudos no período noturno. Neste caso, já que ele presta o serviço militar inicial e lá ele é obrigado à prática da educação física, para ele essa prática ela se torna facultativa. Alguém então pode perguntar, ora professora, mas o aluno ele está no noturno, ele terá a educação física? Sim, se não ocorre na prática é uma outra se não ocorre na realidade das escolas brasileiras, é uma outra história. Mas a educação física, ela está prevista também para os cursos noturnos. Vamos lá. Também a prática da educação física será facultativa para o aluno amparado pelo Decreto-Lei 1044 de 69. Esse decreto, ele fala sobre as pessoas que nasceram com algum tipo de doença e que a prática da educação física poderia comprometer a integridade física dessas pessoas. Então, ela também é facultativa nesses casos. E nós temos o último caso, em que a educação física e a prática da educação física será facultativa, que é o aluno que tem a prole. Prole aqui são os filhos. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher, porque o homem também tem filho. Então, voltando sobre a educação física. A educação física é obrigatória nos ensinos fundamental e médio. Agora, a prática será facultativa em alguns casos. Eu não posso afirmar que a educação física será obrigatória, sendo a prática facultativa. Não. Agora eu posso dizer que a prática será facultativa em alguns casos, que são esses que nós examinamos nesse momento. Vamos continuar ainda sobre currículo. A nossa LDB fala sobre a arte, aí diz o seguinte, que a arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica. Aqui, quando fala nos diversos níveis, a gente abrange também a educação infantil, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Bom, primeiro, a arte, ela é obrigatória, o ensino da arte é obrigatório, e eu sublinhei essa expressão aqui, especialmente em suas expressões regionais, porque essa é uma alteração recente da nossa LDB. Até um tempo atrás, nós não tínhamos essa expressão que está aqui entre vírgulas. Então, é bem possível que a banca examinadora cobre isso de vocês. Quando diz especialmente em suas expressões regionais, é que a produção artística daquela região em que o aluno está inserido, ela será contemplada
ela será destacada nas aulas de artes. Vamos então continuar com o nosso currículo. Sobre arte, a LDB diz o seguinte, que a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do componente curricular arte. Então, a nossa LDB diz que, obrigatoriamente, dentro do componente curricular arte, deverá ser trabalhado o conteúdo música. A música deverá ser obrigatoriamente trabalhada em arte, mas não exclusivamente em arte. Eu posso trabalhar a música em língua portuguesa, em matemática, em história do Brasil. Então, ela é um conteúdo obrigatório da arte, mas não exclusivo desse componente curricular. Vamos continuar falando sobre currículo. Bom, a nossa LDB fala sobre a história do Brasil. Lá, quando ela aborda os conteúdos, as disciplinas referentes ao currículo da Base Nacional Comum, ela não traz o nome história, mas história está subentendido quando se fala do conhecimento da realidade social e política, especialmente a do Brasil. O que diz a nossa LDB mais à frente? Que o ensino da história do Brasil levará em conta a contribuição das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as matrizes indígena, africana e europeia. Porque, basicamente, o povo brasileiro, de uma forma geral, ele foi formado ou a partir da matriz indígena, ou da africana, ou europeia. Aqui, a matriz europeia, ela foi incluída em 2008. Então, eu já encontrei algumas questões que traziam assim. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes etnias e culturas para a formação do povo brasileiro, somente as matrizes indígena e africana. Está errada, são 3 matrizes. O povo brasileiro se originou basicamente dessas 3 culturas, a indígena, a africana e a europeia. Vamos ainda continuar sobre o currículo. A nossa lei fala o seguinte, ela fala sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena. E ela diz o seguinte, que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, aqui ela fez questão, a nossa lei, de enfatizar que é para os estabelecimentos públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, a história e cultura afro-brasileira e indígena não é uma disciplina, é um conteúdo que obrigatoriamente será trabalhado nos currículos de ensino fundamental e médio. A ideia é fazer com que os alunos se aproximem dessa história e dessa cultura que exerceu uma grande influência para a formação do povo brasileiro. Então, não é uma disciplina, é um conteúdo que obrigatoriamente deverá ser trabalhado nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental e ensino médio. Nós temos aqui que esses conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas serão ministrados no âmbito de todo o currículo. Então, eu posso trabalhar esse conteúdo em qualquer disciplina. Posso trabalhar em arte, posso trabalhar em língua portuguesa, posso trabalhar em história, em matemática, mas especialmente esse conteúdo será trabalhado em educação artística e literatura e história brasileiras. Essas disciplinas, elas estão marcadas aqui, estão destacadas em razão da proximidade do objeto dessas disciplinas com esse conteúdo. Mas esse conteúdo, aqui eu volto a falar, história e cultura afro-brasileira e indígena não é uma disciplina, é um conteúdo. Esses conteúdos, eles serão trabalhados no âmbito de todo o currículo do ensino fundamental e também do ensino médio. Bom, vamos prosseguir, faremos agora algumas questões sobre isso que nós abordamos. Vamos lá. Diz assim, os currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum e uma parte diversificada? Maravilha, a questão está corretíssima, muito simples.
Vamos lá. A educação física é um componente curricular facultativo da educação básica? Está errado, a questão está incorreta. O que nós sabemos é que a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a prática facultativa em alguns casos. Então, a prática vai ser facultativa ao aluno que tem a prole, ao aluno que esteja prestando serviço militar inicial, ao aluno maior de 30 anos, ao aluno que tem uma carga horária igual ou superior a 6 horas, carga horária de trabalho, ao aluno amparado pelo Decreto-Lei 1044/69. Então, eu não posso afirmar que a educação física seja um componente curricular facultativo. Ela é um componente curricular obrigatório, sendo a prática facultativa em alguns casos. Vamos então fazer outras questões sobre esse assunto. Vamos lá, nós temos aí, o ensino da arte e da educação física é obrigatório e sua prática é facultativa aos alunos. A questão está errada, está incorreta. O ensino da arte e da educação física é obrigatório, certinho, até aqui está ok, tudo correto. A prática é facultativa aos alunos? Não. A prática da educação da arte nunca será facultativa, né? As atividades práticas de artes nunca serão facultativas, sempre obrigatórias. E eu também não posso afirmar que a prática da educação física seja facultativa. O que eu posso afirmar é que a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica e que a prática será facultativa em alguns casos, naqueles que nós já descrevemos. Vamos lá. B. Obrigatoriamente, pelo menos uma língua estrangeira moderna deve ser incluída na parte geral do currículo a partir da 4ª série do ensino fundamental. Está errada. Temos 2 erros aí. Primeiro, quando diz que a língua estrangeira moderna será obrigatoriamente incluída na parte geral do currículo. Nós verificamos ainda há pouco que a língua estrangeira moderna ela comporá parte diversificada do currículo. E, de acordo com a LDB, a partir da 4ª série de acordo com a LDB, a partir da 5ª série do ensino fundamental, aquele ensino fundamental de 8 anos. Se for no ensino fundamental de 9 anos, então a partir do 6º ano do ensino fundamental de 9 anos. Então, aqui nós temos 2 erros, a questão está incorreta. Muito simples e incorreta. Vamos continuar. Diz assim, a educação física, componente curricular obrigatório da educação básica, é facultativa apenas para os alunos que estejam prestando serviço militar inicial. A questão está errada, está incorreta. A palavra apenas tornou o item incorreto. Essa daqui, prestar o serviço militar inicial, é um dos casos que permitem que o aluno possa optar ou não por fazer a educação física, por ter a prática da educação física. Mas esse não é apenas o único aspecto. Nós temos outros casos em que a prática da educação física será facultativa. Então, o apenas tornou o item correto. Porque eu tenho também como possibilidades de prática de educação física facultativa o aluno que tem prole, o aluno maior de 30 anos, o aluno com jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas e o aluno amparado pelo Decreto-Lei 1044 de 69. Então, a palavra apenas tornou o item incorreto, deixou o item errado. Vamos continuar? Bom, diz assim, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola, já falei que proposta pedagógica é a mesma coisa que projeto político-pedagógico, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos. Essa aqui é uma redação anterior da nossa LDB, que foi alterada e nós temos a seguinte redação, que a educação física integrada à proposta curricular, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Aqui, quando diz que ela será facultativa nos cursos noturnos, está errado, está incorreto. A redação atual da LDB não traz como um caso em que permite
que o aluno tem ou não a prática da educação física, o fato dele estudar em curso noturno. Não há essa possibilidade. Então, a questão está errada, a questão está incorreta. E aqui nós temos a outra questão. Será incluído obrigatoriamente na parte diversificada do currículo o ensino do inglês a partir do 6º ano do ensino fundamental. A questão está errada, ela está incorreta. Primeiro, a LDB não fala em ensino de inglês. A LDB fala sobre o ensino de uma língua estrangeira moderna na parte diversificada do currículo. E aqui, a LDB fala a partir da 5ª série do ensino fundamental, porque essa redação ainda está escrita de acordo com o ensino fundamental de 8 anos. Se a banca trouxer a partir do 6º ano do ensino fundamental de 9 anos, aí tudo bem, aí está correto. Mas se ela trouxer apenas 6º ano, também está errado, porque essa redação que está na LDB é de acordo com o ensino fundamental de 8 anos. Bom, meus queridos, nós finalizamos esse bloco aqui e nos encontraremos adiante ainda falando sobre LDB. Até lá, um abraço!